há hoje uma carência muito grande de famílias que estejam de fato unidas, vivendo o propósito do Senhor. E Natal é esse momento. Natal não significa dizer que você tem que ter uma mesa farta. Natal não significa dizer que você tem que ter coisas, guloseimas e... Não, isso não é o mais importante, querido. O mais importante é você estar em paz com Deus, você estar em paz com os seus familiares, você vivenciar esse momento de amor. E mais que isso, você lembrar que esse momento nós trazemos a reflexão sobre o que de fato significa o Natal. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, sim, mas entenda uma coisa, Ele nasceu. Nós não temos o dia, mas nós temos certeza, Ele nasceu. E quando nós celebramos o nascimento dele, estamos celebrando exatamente, Ele nasceu entre os homens. E isso tem um grande peso de significado para nós. E eu quero hoje trazer uma palavra para a nossa reflexão, exatamente sobre o Natal. Eu digo, amados, talvez uma das histórias mais lindas da Bíblia reflete para esse momento do nascimento do Filho de Deus. As histórias entrelaçadas, os momentos que Deus preparou para esse episódio, traz para nós lições tremendas, profundas. Hoje eu quero falar sobre Maria. Eu quero pedir a igreja se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, verso 26 diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Podem sentar, queridos. Aleluia. Eu quero entrelaçar aqui essa palavra de hoje, esse momento histórico que marcou a vida dessa jovem e mudou para sempre, mas também trazer o cunho teológico que apresenta a doutrina da cristologia sobre Cristo. Jesus, ele disse: eu sou o caminho. A igreja precisa conhecer o Cristo que serve. Você precisa entender quem é Jesus. Não há outro caminho, não há outra forma. E se nós não tivermos a plena revelação de quem é Cristo para nós, seremos enganados, ludibriados. Satanás é aquele que perverte a palavra, que tenta distorcer a palavra. E temos vivido um tempo de engano, de logos, onde as pessoas estão vivendo de novidades essas, não importa de onde venham, elas estão comendo, digerindo, se intoxicando, se envenenando, e muitos até perdendo a salvação. Aleluia. Por isso, o meu conselho com a igreja sempre tem sido esse: fica com a palavra, fica com a palavra de Deus, leia, examine. Em todo momento que eu tenho estado pregando, ensinando, eu uso aqui a palavra e eu oriento, amados, leia a palavra. Não é ler apenas porque uma pastora está mandando você ler. Você vai ler a palavra porque é ela que vai alimentar a tua alma, é ela que vai te dar a referência da sua vida. Oh, glória. É ela que vai te instruir em todas as coisas. Aleluia. Queridos, Maria, uma jovem simples, que morava na região norte de Israel. Lembrando, o norte era configurado como local de trabalho, o sul era configurado como local do pensamento, do conhecimento. E ela, por isso, muitas das vezes as pessoas do norte eram desprezadas. Mas Deus
na sua infinita graça, no teu modo de agir. Deus, Ele não nos olha com a caricatura daquilo que é externo. Deus, Ele não trabalha como os homens. Os homens nos avaliam pelo sobrenome que temos, nos avalia pelo diploma que possuímos, pelo trabalho, pelo carro que dirigimos, ou pela aparência com que você se apresenta. Queridos, para Deus isso não tem nenhum valor. Sabe por quê? É exatamente aquilo que foi lido aqui no Salmo 139. Há um Deus que nos sonda, que nos conhece. Aleluia. Há um Deus que sabe tudo sobre você e não precisa que ninguém diga nada para Ele. Porque Ele te conhece desde que você foi gestado lá no ventre da tua mãe. Sem que houvesse um passo dado, Ele já conhecia cada um deles. Aleluia. Sem que haja palavra produzida nos teus lábios, Ele já conhece cada uma delas. É, Jesus, aleluia. Então Deus, Ele nos conhece, Ele é onisciente. E por que Deus escolheu Maria? Primeiro, porque Ele é gracioso. E eu vou remeter essa pergunta e perguntar para você: por que Deus escolheu você? Nenhum de nós somos dignos de nada, irmãos. Nenhum de nós somos merecedores de nada. Tudo é por causa da graça. A graça dele é infinita, é maravilhosa. Então, primeiro, Deus escolheu ela por causa da graça dele. Segundo, Deus encontrou um coração predisposto e disponível para ele. Deus procura os fiéis da terra. Deus procura homens e mulheres predispostos a viver o Evangelho, a amar ao Senhor, a se doar pelo Senhor. Sim, essa é a procura de Deus. E Deus encontrou lá em Nazaré, uma cidade de pouca importância, poucos habitantes. Era tão sem importância a cidade de Nazaré, que quando Filipe falou com Natanael que o Messias, ele vinha de Nazaré, Natanael dá o brado e diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sai alguma coisa boa daquele lugar? Entenda, para os habitantes de Israel, nada poderia sair de bom de Nazaré, mas para o Deus Altíssimo, foi naquele local que Ele escolheu aquela jovem. Foi aquele local que Ele escolheu aonde o seu filho viveria, onde o seu filho haveria de crescer. Deus escolheu. Porque entenda umas coisas: para que o projeto de Deus se execute em nós, irmãos, Deus não depende de nenhum fator externo. Deus não depende de ajuda humana. Ele é soberano e faz o que quer e como quer. Glória a Deus, aleluia. Eu olho para isso e vejo esse Deus grandioso, maravilhoso, que não se limita com a limitação humana. Deus, Ele não fica limitado diante das nossas incapacidades e carências. Ele é tremendo. Deus enviou o anjo Gabriel, e ele foi encontrar essa jovem, tão nova, mas já compromissada. Ela estava noiva, compromissada com José. Diz a Bíblia que Gabriel a encontra e saúda essa menina dizendo: e vindo o anjo até ela, verso 28, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aleluia. Salve, você foi agraciada, menina. Deus achou graça em você. Deus é contigo. Não era uma princesa, não era uma rainha, não era alguém que estava em um status quo social. Deus não foi procurar nos palácios, nas camadas sociais altas, pessoas importantes para ser a mãe do seu filho. Deus escolhe uma menina simples, uma moça simples, mas que tinha graça e tinha a presença de Deus na vida dela. Por isso Gabriel diz: tu
és bendita. O que significa bendita? Tu és abençoada. Entre todas as mulheres você foi abençoada, mas por quê? O que ela tinha mais? Aleluia. Deus achou graça nela. Glória a Deus. Eu vou te dizer, quando você olha para o Éden, aquele momento em que Adão e Eva pecaram contra o Senhor, Deus disse: multiplicarei as dores da mulher. Deus estava dando a sentença do pecado para Adão, para Eva, para a serpente. Mas em meio à sentença do juízo, ali tem uma promessa. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz que o Senhor haveria de prover um descendente da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. Cadê Gênesis 3,15? Oh, glória. Ele haveria de pisar na cabeça da serpente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então havia uma promessa que foi feita lá. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que me encanta em tudo isso? É olhar, Deus é gracioso com o ser humano. As pessoas sofrem, passam por dificuldade, choram. Sim, mas essa terra é uma terra de horror. O pecado, desde que entrou no mundo, trouxe dor e sofrimento. Aleluia. Sim, o pecado tem essa marca de dores. Mas o Deus que puniu o pecado é o Deus que estabeleceu: olha, entre a tua semente, quer dizer, da semente da mulher vai nascer um que vai ferir a cabeça da serpente. A promessa estava estabelecida. Há pouco tempo atrás eu preguei aqui sobre Caim, e eu disse, quando Caim nasceu, a expressão de Eva foi: alcancei um varão dado pelo Senhor. Porque ela achava que talvez Caim era esse descendente da mulher. Para a frustração de Eva, Caim foi alguém que trouxe dor e profundas dores para os seus pais. À medida que o tempo passou, havia essa expectativa: quem era a mulher que Deus vai escolher para ter da sua semente? Aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Toda a trajetória humana veio marcado com essa promessa. Quando Deus chama Abraão, então Deus agora coloca que é da família de Abraão, é da nação de Israel, que Deus vai trazer esse Messias. A expectativa de toda mulher israelita é essa. Quando o profeta Isaías profetiza, no capítulo 7, verso 14, que uma virgem haveria de conceber, e ela daria à luz um filho, e chamaria o nome dele Emanuel. Pronto, Deus agora ele está afunilando. Não era só uma mulher da descendência de Abraão, não seria apenas da descendência de Davi, ela seria uma virgem. Mas como? Eles não entendiam essa promessa. Uma virgem haveria de conceber e dar à luz o filho, e o nome dele seria Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Aleluia. Essa expectativa das mulheres, das moças: será que Deus vai me escolher? Será que serei eu? E o inesperado ocorre. Aquilo pela qual vai além da compreensão de todos ali naquele momento. Deus escolhe entre todas as moças que existiam em Israel naquele tempo. Deus escolheu Maria. Escolheu ela. Entenda uma outra coisa, irmãos. Essa coisinha que eu sempre tenho insistido em falar: livre-arbítrio. Deus não coloca cabresto em ninguém para servi-lo. Deus não obriga ninguém para servi-lo. Deus, ele chama, ele escolhe. Deus nos dá a oportunidade, mas você diz sim ou não. Deus escolheu ela. Agora tinha que ter a resposta dela.
E diz a Bíblia, no verso 29, que vendo ela, turbou-se muito com sua palavra. Considerava que saudação seria essa. Ela está extasiada, perplexa, com aquela presença angelical. Diz a Bíblia no verso 30 que então Gabriel diz para ela: Maria, Deus sabe o teu nome, Deus sabe quem é você. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Não tenha medo, Maria. E ele continua a mensagem dizendo: olha, eis que em teu ventre conceberás, dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. Jovem, moça, eu estou dizendo para você que o teu ventre, aleluia, vai gerar o Filho de Deus. Aleluia. Você vai gerar dentro de você aquele que será chamado de Jesus. E por que chamará Jesus? O verso 33 diz, o verso 32: e este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, vira. E ele reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Aleluia! Gabriel está falando com uma menina assustada. Ela não está conseguindo nem entender como é que vai ser essas coisas. Aleluia! A promessa é grandiosa, esplendorosa. Vira. E disse Maria: como é que vai fazer isso? Como é que será isso? Eu estou noiva, mas eu ainda não me deitei com homem algum. Eu sou virgem. Como é que Deus vai operar essas coisas? Glória a Deus, aleluia. Respondeu o anjo e disse: menina, entenda, o Deus que chama, o Deus que escolhe, Ele sabe como fazer aquilo que nenhum de nós sabemos. Deus trabalha naquilo que é improvável, Deus trabalha naquilo que é impossível. E ali Gabriel vai dizer para ela: olha, vai descer sobre ti, menino, o Espírito Santo. Aleluia. Quando nós olhamos a ação do Espírito Santo no Velho Testamento, quantos homens que fizeram proezas, grandes coisas, mas aqui é um momento especial, é algo diferente. E Gabriel é o anjo que vai dizendo: olha, vai descer sobre você o Espírito Santo. O poder do Altíssimo, menino, ele vai te cobrir, ele vai te envolver. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Gabriel traz aqui uma revelação sobrenatural, algo esplêndido. Verso 36 diz: e eis também que Isabel, tua prima, ela já concebeu um filho em sua velhice. Ela está no 6º mês, para aquela que era chamada estéril. O anjo está dizendo: olha, só para você entender e se certificar. Sabe a Isabel, a sua prima idosa? Sabe a Isabel, que ela é estéril? Ela está grávida de 6 meses. Vira para mim o 37. Porque para Deus, nada, absolutamente nada é impossível. Eu vejo que nessa história, Deus trabalhando com 2 parâmetros completamente distintos. Escuta, em um lado, nós temos uma senhora idosa, envelhecida, estéril. E Deus vai lá no ventre dela e vai gerar João. Aleluia, glória a Deus. Agora Deus pega do outro lado uma moça virgem, não tocada por homem algum,
e vai gerar no interior dela o Emanuel. Meu Deus, aleluia. Deus é o Deus que surpreende os seres humanos. Oh, glória. Por isso, quando eu olho para a história de Natal, meu coração se encanta em pensar como Deus trabalhou de maneira tremenda e magnífica. Aleluia. Mas é só isso? Não. Coloca Gálatas 4:4. Deus, para que seu filho nascesse, Ele proveu de todo o trabalho, entenda, dentro do prospecto cronológico que se faz aproximadamente entre a saída do Éden até o nascimento de Jesus, 4 milênios. Cerca de 4.000 anos. Nesses 4.000 anos, Deus foi trabalhando para quê? Vindo à plenitude dos tempos. Glória a Deus. No tempo de Deus, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. É tremendo se nós trilharmos o que é a plenitude dos tempos. Deus tem caminhos, irmãos, que vai muito além da nossa compreensão. E eu vou citar aqui pelo menos 2 coisas que para mim me chamam a atenção nessa plenitude dos tempos. Primeiro, Jesus ele nasce debaixo do Império Romano. Pastor, mas o que significa Roma com o nascimento do Filho de Deus? Roma, dentro do seu prospecto de governo político, foi quem abriu estradas, foi quem trabalhou para que o seu exército pudesse se deslocar, para que pudesse criar meios de chegar a todas as cidades. Roma trabalhou com as estradas. Lembra do adágio? Que todo o caminho da Roma, exatamente foi isso que Roma fez. E Deus promulga que é nesse tempo que o seu filho vai nascer, sabe por quê? Porque a mensagem do Evangelho tem que ser espalhada para o mundo inteiro. Então, as rotas estavam traçadas. Glória a Deus, aleluia. Tem uma outra coisa. Em Gênesis 11, Deus confundiu a língua dos homens. Havia toda uma variação, e como existe até hoje, de idiomas, de dialetos. Mas então, quando Jesus nasceu, o mundo estava vivendo debaixo de um mundo de uma fusão entre a cultura e filosofia grega com Roma, chamado mundo greco-romano. E qual é o idioma que predominava? O idioma grego, falado em quase todos os lugares. Isso possibilitava, nessa plenitude dos tempos, que o Evangelho de Cristo se tornaria conhecido em todos os lugares, porque Deus fez com que no tempo em que um idioma era falado por quase todos os homens, o Filho dele viesse a nascer. Aleluia. Deus sabe como trabalhar, irmãos. Mas pastor, demorou 4.000 anos. Não, Deus não estava demorando, Deus estava caprichando. Deus estava vendo exatamente o momento em que pela qual Ele iria trazer a vida do seu filho. Aleluia. Mas nós precisamos olhar para esse texto também e aprendermos algumas coisas. Vamos voltar para Lucas capítulo 1. Eu vou falar um pouquinho sobre a posição de Maria, como é que essa menina reagiu, mas também desmistificar alguns pontos sobre a pessoa de Cristo. O verso 38. Essa foi a resposta dela. Disse então Maria: eis aqui quem? A serva. Eu tenho dito, repito, o que significa serva? Ela está dizendo: eis aqui a escrava do Senhor. Eu estou disponível. Aleluia. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela está dizendo: eu estou prontamente a ofertar, a oferecer o meu corpo, a minha vida, tudo eu coloco à tua disposição. Deus, o Senhor me escolheu, pode usar-me como tu quiseres. Pastor, mas o que significa isso? O que significa? Ela estava noiva. A gravidez dessa moça colocava a vida dela em risco. Mas entenda, ela é só uma jovem, ela é só uma mocinha. Havia vários riscos que impetravam sobre ela. Quando uma moça, ela engravidava fora, antes de casar-se, ela corria o risco de ser
apedrejada. E outra questão, como é que ela ia se explicar para José? Como é que ela ia dizer para o noivo que ela não se deitou com ninguém, que aquilo dali era algo de Deus? Ele só perguntaria: quem na história teve isso, Maria? Tá, você vai querer me convencer dessa história sua, Maria? Pera lá, sou bonzinho, mas também pera aí. Ela tinha vários problemas pela frente. Como é que ela vai explicar para o pai e para a mãe? Aleluia. Como é que vai explicar para o noivo? Como é que vai explicar para os amigos? Ela não está preocupada com o que vão pensar. Ela não está preocupada do que vão fazer com ela. A posição dela é essa: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O resto se resolve pela frente. O que eu quero é servir a Deus. Eu quero colocar o meu corpo disponível. Deus, eu estou disponível. Eu sou a tua serva. Faça conforme a tua vontade, o teu querer. Não importa o que eu vou perder. Não importa o que vão fazer comigo. Mas eu quero ser útil para ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ela assume esse propósito de ser serva, escrava, disponível para o Senhor. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, o capítulo 1, versículo 1. João, já no final do primeiro século, já envelhecido, já havia se passado quase 6 décadas da morte de Jesus. João vai escrever o seu evangelho, e ele, que era um amigo íntimo, aquele que reclinou-se sobre o peito de Jesus, agora ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai escrever. Quando você lê o evangelho de Mateus, ele inicia falando da linhagem de Jesus, e ele vai a partir de Abraão mostrar que Jesus era descendente de Abraão. Marcos está escrevendo para os romanos e apresenta Jesus como servo do Senhor. Em Marcos nós não temos genealogia. Em Lucas ele está escrevendo para os gregos e apresenta Jesus como filho do homem. Lucas ele faz a sua genealogia retroagindo até Adão, mostrando que Jesus ele é o novo Adão que Deus estava trazendo para sarar a descendência de Adão. Mas João ele vem para apresentar Jesus como filho de Deus. E o que ele traz não é uma genealogia. Ele vai falar sobre quem de fato é Jesus. Aleluia. Igreja do Senhor. Eu quero focar nisso aqui. Natal é momento de nós olharmos para esse texto e aprender. Todo cristão ele tem que aprender de cor esse texto. Mais que isso, precisa descer no teu coração e compreender essa verdade tremenda, profunda, que o Espírito Santo deixou para mim e para você. O anjo falou: o Espírito Santo vai descer sobre você, Maria. O poder do Altíssimo vai te cobrir. A sombra do Altíssimo vai te cobrir. Não era um ato de fecundação normal, natural. Não. Tinha algo sobre-humano, sobrenatural. Aleluia. Quando o catolicismo apresenta Maria como mãe de Deus, é uma mentira. Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus. Maria é mãe do homem que Jesus se tornou, conforme Filipenses 2, 6 a 8. Bota aí. Olha o que disse Paulo para a igreja de Filipos. Paulo disse assim, que coexistindo ele em forma de Deus, ele não o considerou ser igual a Deus. Cadê? Filipenses 2 e verso 6. Existindo ele em forma de Deus. Abre na tua Bíblia aí e confere então. Existindo ele em forma de Deus, ele não o considerou ser igual a Deus, coisa que ele era por direito. Mas antes, a si mesmo ele se esvaziou. Ele assumiu
Ele tornou-se semelhante aos homens. Ele foi reconhecido como figura humana. Foi obediente até a morte. E morte de cruz. Entenda. O verso 6 está dizendo que ele existia em forma de Deus. Jesus, ele é Deus. Nós temos um Deus, irmãos. 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não temos 3 deuses. Nós só temos um Deus. E nós falamos disso de unidade. A unidade das 3 pessoas que compõem um só Deus. Jesus, ele sendo em forma que ele era Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que ele era por direito. Mas o que ele faz? Verso 7. Ele se esvazia. Ele a si mesmo se esvaziou. Ele tomou a forma de servo. Ele se fez semelhante aos homens. Tudo isso porque ele nos amou. Tudo isso porque ele escolheu viver o projeto de restauração do ser humano. Ele é Deus. João, ele diz, capítulo 1, verso 1. Paulo está dizendo que, sendo ele em forma de Deus, João, ele está dizendo, no princípio. Escuta uma coisa. Que princípio é esse? Você parou para pensar? O que é isso? No princípio, pastor? Entenda. Deus é eterno. O que é eterno? O que é eternidade? Eternidade é ausência de tempo. Aleluia. Escuta, coisa tremenda. Para Deus começar a realizar as coisas, Deus tem que criar antes. A primeira coisa que Deus cria é o tempo. A primeira coisa criada por Deus é o tempo. E é por isso que está ali no princípio. Deus não tem princípio de existência. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então, antes da existência de qualquer coisa na eternidade passada, dentro do campo da eternidade passada, Deus abre então uma lacuna. E ele começa então a criar as coisas. Nós vamos mesclar. Primeiro vamos olhar aqui, depois nós vamos para Gênesis 1 e 1. Mas primeiro vamos olhar o que esse texto está dizendo. No princípio era o verbo. Antes de existir todas as coisas, Jesus ele já era. Verbo aqui fala de logos. Quando você olha para aquilo que a filosofia grega apresentava, logos, exatamente é nesse ponto que João está usando um termo que todos conheciam para dizer o logos, a palavra de Deus. No princípio era o logos, a palavra de Deus, e essa palavra estava com Deus, o logos estava com Deus, e esse logos, esse verbo era Deus. Então nós temos 3 coisas. Primeiro, que no princípio o verbo existia. Segundo, nessa existência ele estava com Deus. Terceiro, ele também era Deus. Aleluia. É assim que João define o nosso Cristo. Glória a Deus. Ele estava no princípio. Ele era Deus. E ele estava com Deus. Filho 2. Ele estava no princípio com Deus. O 3. Todas, escuta, não é algumas. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. João está dizendo, olha, tudo que existe, entre o mundo visível e o mundo invisível, entre terra e céu, nada veio à existência se não for feito por ele. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para Gênesis 1:1. Aleluia, Jesus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Para quem estamos falando? Estamos falando de Jesus.
No princípio Ele criou todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo veio à existência por causa dele. Ele criou todas as coisas. Ele formou todas as coisas pela palavra do seu poder. Uma das grandes questões de Satanás é tentar minar o entendimento da igreja sobre a pessoa de Cristo Jesus. Glória a Deus. A falta de compreensão a respeito de quem é Jesus é que leva exatamente as pessoas a viver uma vida medíocre e sem amor e paixão por Cristo. Aleluia. Pastor, faz muita diferença eu entender que Jesus foi um mero homem e Jesus é Deus. Aleluia. Toda. Glória a Deus. Toda. E nesses poucos minutos que eu tenho, eu preciso que você saia daqui com essa convicção. Jesus não foi um mártir. Jesus não foi um profeta. Jesus não foi um enviado. Jesus, Ele é Deus. Se você entender isso, vai mudar seu posicionamento com Ele. Vai mudar o seu sentido de evangelho. Aleluia. Eu preciso ler ainda alguns textos. O livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 3. Olha o que diz. Pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé nós entendemos que os mundos foram criados. Pela fé nós entendemos que Deus, Ele trouxe à existência todas as coisas pela palavra do seu poder. Muda para mim. Vai para Hebreus capítulo 1, verso 3. O qual, aqui está falando de Jesus. Por favor, volta para o 1. Vamos fazer o contexto. Rapidamente, olha o que diz a Bíblia. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais Ele falou pelos profetas, a nós Ele falou nesses últimos dias pelo Filho. Então estamos falando do Filho. A nós, nesses últimos dias, falou pelo Filho. Vira o 2 agora. A quem constituiu herdeiro de tudo, e por quem fez também o mundo. Vira o 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, a unidade das 3 pessoas, a unidade da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, inegavelmente a mesma essência, a mesma substância, o mesmo Deus. É assim que cremos, é assim que estabelecemos. Aleluia. O Pai é todo poderoso, o Filho é todo poderoso, o Espírito Santo é todo poderoso. Aleluia. O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha, na parte B diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Queridos, sem demagogia, se nós tivéssemos aqui que trilhar só com essa parte, e se você entrar e olhar o universo, o funcionamento dele, meu Deus, vamos falar somente do que a Terra faz. A Terra faz 2 movimentos: movimento de rotação, faz um movimento de translação. O que é isso? A Terra, durante 24 horas, ela dá uma volta em torno de si mesma. Você percebe a velocidade? Pesquisa depois. A que velocidade a Terra faz para dar uma volta em torno de si mesma. Por isso temos dia e noite. E essa Terra, ela faz um movimento de translação. O que é isso? Ela gira em torno do Sol. Ela gira, fazendo a rotação, fazendo a translação, e ela vai girar durante 365 dias e 6 horas.
para fechar no seu eixo. Mas escuta, passa anos, décadas, séculos, milênios, não tem trilho, é em uma linha imaginária. Ela faz esse movimento, não sai da sua rota, não cai, não se choca, ela continua fazendo, porque Jesus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia! Ele sustenta todo esse universo, ele faz com que todas as coisas ocorram e aconteçam, porque ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Glória ao nome de Jesus. Esse universo está na mão dele, todas as coisas são controladas por ele, e nada sai do seu eixo, nada sai do controle dele. A carta aos Romanos, Romanos capítulo 4, 17. Olha o que diz: por pai de muitas nações eu te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, chama as coisas que não são como se elas já fossem. Tem uma outra tradução que diz: aquele que chama a existência o que não existe. Só Deus pode fazer isso. O homem pode criar, o homem pode fazer, mas só Deus pode trazer do nada absolutamente nada. Ele pega o vazio, ele pega o nada. Aleluia! E criou todo esse Glória a universo. Deus, aleluia. Criou todas essas coisas, trouxe você à existência. É Ele que tem sustentado a sua vida, é Ele que tem sustentado a igreja. Não tem o que temer. O Deus que nos criou, que nos formou, que trouxe à existência todas as coisas, é Ele que está conduzindo a igreja, é Ele que preparou o céu para nós. É para lá que nós estamos indo. Um lugar perfeito, onde não há dor, não há choro, não há luta, não há dificuldade. É para lá que nós estamos indo. Bendito é o nome do Senhor. E eu termino, irmãos, dizendo: por que eu considero de extrema importância você entender que Jesus é Deus. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Se Jesus fosse um homem como eu e você, ele morreria pela sua morte, ele morreria pelos seus próprios pecados, ele estaria apenas morrendo porque ele estava debaixo de uma sentença. Agora, por que a morte dele tem um significado diferente? É porque ele é Deus. E o que ocorreu, pastor? Lá na eternidade passada, Deus Filho, em meio a uma decisão do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Aleluia. decide-se a Trindade, Oh, glória. que o Filho haveria de vir e nascer entre os homens. Mas pastor, não tem como. Sim, dá um nó na cabeça de qualquer teólogo, de qualquer pessoa. O maior mistério, não tem tempo, mas eu anotei aqui. O maior mistério da Bíblia chama-se Cristo. Paulo fala isso em Efésios, Paulo fala isso em Colossenses, Paulo fala isso em Romanos. O maior mistério de Deus é Cristo. Cristo é um mistério de Deus. Aleluia. É um mistério por quê? Porque a Bíblia está dizendo que o Criador foi gerado dentro de uma criatura. O imortal veio se tornar mortal. O eterno foi colocado dentro do tempo. Pastor, dá nó na cabeça. Não dá para entender assim. Mas se ele fez isso porque ama eu, porque ama você, porque nos ama, era o único meio que tinha para nos resgatar, nos tirar do poder do pecado. Ele assumiu o meu, o teu lugar. Ele se tornou carne humana. Escuta, se você se tornar uma outra criatura, imagine você se tornar uma barata, um verme. Você vai dizer: que nojo, pastor. É, mas é uma criatura se tornando uma outra criatura. Deus sendo Deus, despojou-se da sua glória e veio habitar, a princípio, no ventre de Maria. E dali nasceu o Emanuel, o Deus conosco. Deus caminhou nessa terra,
Deus viveu entre os homens. Ele amou, Ele cuidou, Ele sarou, Ele pregou, Ele anunciou. E Ele foi crucificado pelos homens. Mas Ele ressuscitou. E Ele deixou para todos nós, aqueles que creem nele, aqueles que confessam Ele como seu Senhor, como seu Salvador, o direito de vida eterna. Aleluia. Se coloque de pé, igreja. Aleluia. Glorificado. E eu termino dizendo assim: escuta, Maria disse: eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Jesus foi gerado nela pelo Espírito Santo, e ela trouxe à luz o Filho de Deus. Hoje, me dá 2 minutos só para terminar a palavra. Escuta, hoje Deus quer gerar o Filho dele dentro de você. Pastor, mas como assim? O Espírito Santo vem, te cobre e gera em você a vida do Filho. Quando você recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, o Filho de Deus é gerado em você. Ele vem morar em você, ele vem habitar em você, e você passa a ter a presença dele dentro de ti. Você passa a viver uma vida de comunhão, de entrelaçamento com ele. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Aleluia. Feche os teus olhos. Tem alguém Em nome do Senhor. que ainda não entregou a vida para Jesus, que não permitiu ainda que o Espírito Santo gerasse Jesus dentro do teu interior?